Ô, gente, que loucura! Eu fiz minha primeira prova de triatlon no início desse mês de março e eu quero compartilhar com vocês tudo o que eu vivi naquele domingo, porque sim, que puta experiência fenomenal, meus amigos. Eu demorei bastante para processar tudo o que aconteceu, eu fiquei o dia inteiro pensativo ali, mais de uma semana que eu demorei para gravar esse vídeo para vocês, para realmente processar tudo que eu vivi naquele dia, que foi realmente uma experiência totalmente fora da curva, que eu recomendo que todo mundo passe pelo menos uma vez na vida, porque realmente vale a pena. E nesse vídeo eu quero compartilhar justamente os detalhes dessa prova, o que eu vivi naquele momento, o que passou pela minha cabeça, o que eu senti durante todo aquele esforço que eu tava fazendo. Então fique comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. E bom, basicamente, para você que é novo aqui no canal, eu comecei a treinar triatlon especificamente em setembro de 2023. Então eu já tinha uma certa bagagem no esporte, eu nadei a minha vida inteira, eu fui da equipe do Minas, já ganhei alguns campeonatos mineiros, sudeste, por aí vai. E desde os 15, 16 anos eu já tinha parado de nadar, eu fiquei quase 10 anos parado da natação, porque a gente acaba ficando de saco cheio ali, né? E aí eu comecei a ir pra musculação, fiquei na academia bastante tempo, comecei a correr uns 2 anos atrás e ficava naquela musculação, corrida bem de leve, só que eu sentia falta de um desafio maior, sabe? E aí eu vi uma galera começando a fazer triatlon, eu falei, é isso, eu quero fazer um Ironman 70.3 para depois fazer um Ironman completo também. E desde setembro eu tomei a decisão junto com meu tio de fazer um Ironman 70.3, que vai ser o Ironman de abril em Florianópolis. Então a gente vai fazer essa prova e parte do ciclo de preparação foi fazer uma prova menor, que é o triatlon na distância olímpica que teve aqui em BH, pra gente fazer essa preparação, entender o mundo das transições, como é que é na prática ali uma prova de triatlon. Então tem ali aproximadamente uns 5 meses que eu tô treinando especificamente pra prova de triatlon, que é o Ironman que eu vou fazer mês que vem, falta menos de 30 dias, tô compartilhando meus treinos, a rotina lá no Stories no Instagram, então se você não me segue lá também. E bom, basicamente teve essa prova, né, que é a prova do All Limits, é o nome da prova, que aconteceu aqui em Nova Lima, na verdade, que é do lado de BH, no dia 3 de março desse ano. E aí basicamente a prova eram 3 distâncias que você poderia escolher, né, tinha a distância iniciante, a distância Low Limits e a distância High Limits. Basicamente, o percurso da prova era dividido da seguinte forma. Na água, você tinha uma volta de 500 metros, na bike você tinha uma volta ali de 12, 13 quilômetros e na corrida uma volta de 3,3 quilômetros aproximadamente. Se você escolhesse a distância iniciante, você tinha que fazer uma volta em cada. Então você ia nadar 500 metros, pedalar 13 quilômetros e correr 3,3. Se você fosse no Low Limits, você fazia 2 voltas em cada um. E se você fosse no High Limits, que é a distância olímpica, que foi a distância que eu escolhi, a gente fez 3 voltas na natação, então deu 1.500 metros, deu um pouquinho mais por conta de águas abertas, né? Deu 36 quilômetros de bike, a distância olímpica, na verdade, o específico ele é 40 quilômetros, e na corrida deu uns 10 quilômetros, um pouquinho mais de corrida ali. E aí, como é que foi toda essa prova, né? Eu completei ela em 2 horas e 43 minutos, eu fiquei em 5º lugar na minha categoria, dos 20 ao 29 anos, e como que foi, né? Desde o início. A gente chegou lá, teve todo aquele trabalho de colocar a roupa de borracha, que é uma das partes mais difíceis da prova, inclusive. Aí a gente vestiu a roupa de borracha e foi pra largada da natação, que foi ali umas 7 horas, atrasou e largou 7h15. Todo mundo largou junto de dentro da água. Então, como é uma lagoa, né, a Lagoa dos Ingleses aqui, não é igual o mar, que acontece em algumas outras provas, que você é mais fácil de entrar no mar, né, é menos perigoso. Na lagoa, não. Na lagoa tem lá uma escadinha pra você entrar e tudo mais, então todo mundo tinha que sair de dentro da lagoa. E aí, o que foi a minha estratégia, né? Como eu era um atleta de natação desde novo, eu sabia que, em relação à média de todo mundo que ia estar lá, a minha natação era o ponto forte, porque normalmente quem começa a fazer triatlon, a natação é a pior parte da prova da pessoa, e eu sabia que seria o meu ponto forte, né? No relativo, eu seria melhor do que a maioria. O que eu fiz? Eu me esforcei para ficar lá na frente na hora da largada e já dei um tiro ali de 100, 50 metros para abrir distância de todo mundo e evitar aquela confusão, aquela luta, o UFC que acontece dentro da água, todo mundo querendo ganhar posição. Então, até o Thiago Vinhal, que é um dos maiores atletas de triatlon do Brasil, ficou em 13º lugar em um dos mundiais que ele participou. 13º do mundo, o cara é bizarro. Ele tava largando ali do meu lado. E a gente ficou ali na primeira volta ali da boia, bem próximo um do outro. E eu consegui largar e já ficar em 2º, 3º ali, quase que durante a prova inteira de natação. 3º lugar geral. Então, basicamente foi a minha estratégia, largar bem na natação para evitar ficar naquela confusão do final, para poder, de fato, nadar do jeito que eu consigo nadar. Porque eu sei que na hora lá do Ironman, por exemplo, eu vou ter um desempenho bem pior da natação, porque eu não vou conseguir largar lá na frente. Porque
provavelmente eles vão largar em tranches e eu vou ter que nadar junto com todo mundo, vai ter aquela confusão e eu não vou conseguir de fato nadar, porque você vai ter que ficar desviando de todo mundo lá, então já é um ponto de atenção que eu preciso ter para a próxima prova que eu vou fazer, mas nessa foi possível fazer isso que eu fiz. E aí, basicamente, algumas dificuldades que eu percebi na natação, né? A primeira é a respiração frontal. Quando a gente nada numa piscina, tá lá tudo delimitadinho, você sabe quando que a parede está chegando para você fazer a virada e tudo mais. Em águas abertas, não. Você precisa seguir a boia. Então, você precisa respirar para frente, que é um esforço maior do que você respirar pro lado. Basicamente, como eu já tenho essa bagagem de natação, eu não preciso ficar respirando para frente o tempo inteiro. Você respira, se localiza, vê onde você tá e depois faz lá umas 5 respirações laterais para você andar mais e cansar menos durante a natação. Então, o que eu fiz foi isso. Eu vi onde estava a boia, colocava aquele ponto fixo e nadava reto em direção ali. Aí a boia pode ter o vento ali que vai deslizar ela, eu posso vir para um lado ou para o outro, e aí de vez em quando você ia se reposicionando, mas de modo geral você consegue respirar menos para frente para você cansar menos também. Outro ponto de dificuldade durante a prova foi que durante um dos trechos a gente ia diretamente em direção ao sol. Então a boia estava lá na frente e o sol estava logo atrás da boia, estava dando um reflexo na água porque o sol estava nascendo. Então às vezes era difícil enxergar a boia, você ia ter que meio que se localizar junto com todo mundo ali, você ia meio que no movimento de manada. Se todo mundo estivesse indo pro lado errado, ia todo mundo pro lado errado mesmo, porque estava difícil enxergar a boia, mas é um ponto que faz parte, não tem muito o que fazer. E aí a única coisa que aconteceu no final, na última volta, a organização da prova, a boia estava ventando, né? Então a boia estava chegando para dentro da lagoa e para evitar que o percurso fique menor do que os 1.500 metros, a organização puxou a boia de volta para a beirada. E aí o que aconteceu? Todo mundo se perdeu, algumas pessoas simplesmente ignoraram a boia e seguiram reto em direção à próxima boia já, e eu fui fazer o caminho certo, porque eu sabia que eu tinha que dar a volta na boia para não ser desclassificado. Então o que aconteceu? Eu fiz o caminho certinho, fiz um caminho maior do que o resto das pessoas estavam fazendo e eu acabei perdendo um pouco daquela terceira colocação geral que eu tinha até então. Aí chegou na última volta também, a gente começou a alcançar todos os retardatários, então eu tava lá na frente junto com o Vinhal e mais uma pessoa, e a gente começou a juntar com quem tinha ficado para trás, que não era tão bom assim na natação e demorou um pouco mais. Então começou a ter aquela confusão toda que teria no início da prova também, e teve um pouco de dificuldade ali para ultrapassar todo mundo e tal. Eu fiquei um pouco perdido naquele momento e acabei saindo da água em 5º lugar geral. A gente sai da água, vai correndo ali para a área de transição para tirar a roupa de borracha, pegar a nossa bike, colocar a sapatilha, e a distância da área de transição ali era uns 300 metros, se não me engano. A gente teve que correr 300 metros para pegar a bike e sair para pedalar, que era uma volta ali na estrada que a gente tem aqui na BR-040, que dava ali uns 13 quilômetros cada volta. Durante a transição, minha frequência foi lá em cima, então isso é um ponto de atenção. A gente quer fazer tudo correndo e tudo mais. Sai da natação e vai entrar na bike. Então você tem aquela ansiedade de fazer tudo, pensar em tudo que você tem que fazer para não esquecer nada, e acaba que a frequência sobe mesmo. Então você não pode largar na bike ali sentando o pé, porque você vai morrer e vai quebrar em um determinado momento. Às vezes faz mais sentido você larga um pouquinho mais devagar, espera a frequência baixar e depois você imprime o ritmo na sua prova para isso não acontecer. Isso aconteceu comigo na bike e na corrida também, que eu vou falar daqui a pouco. Basicamente na bike aconteceu o que eu já estava esperando. Eu tenho apenas 2 meses que eu pedalo na rua com a minha bike. Então eu comecei a pedalar em academia, na rua e tudo mais, ali em setembro, quando eu decidi que eu ia fazer o Ironman. Ou seja, pedalando em academia eu fiquei uns 3 meses e depois fiquei apenas 2 meses pedalando na rua com a minha bike. Então ela demorou para chegar e tudo mais. Então a bike é meu pior esporte disparado e eu sabia que a vantagem que eu tinha conseguido na natação, provavelmente eu ia perder toda durante a bike. Ainda mais que a natação é um percurso mais curto, eu gastei ali 26 minutos para fazer os 1.500 metros e a bike são 40 quilômetros, eu gastei 1h20. Ou seja, a bike, as pessoas conseguiriam tirar aquela distância que eu conseguia abrir durante a natação, já estava esperado, já estava preparado psicologicamente para isso acontecer. E aí não deu outra, né? A galera ia passando igual um foguete na bike, principalmente quem tava com uma bike TT, aquela que você fica clipadinha aqui na frente, eu tava com uma bike de speed. É bizarro, que às vezes você tá numa descida, você coloca ali na marcha mais pesada, vai fazendo força para você conseguir acelerar ainda mais e a bike vai andando numa velocidade lá. De repente você olha pro lado, tem uma pessoa clipada que não tá nem pedalando e passa pra você igual um foguete. Ela não tá fazendo força e só pelo fato dela estar naquela posição ali, isso já traz uma vantagem bizarra pra ela, mas faz parte, ainda mais que não era uma prova muito grande assim, né? Dava pra fazer de road e a gente fez com essa bike ali, era o que tinha. Então eu já tava esperando que a bike ia ser meu pior esporte e chegamos na hora da
T2. Basicamente, na hora da T2, que é devolver a bike, pegar o tênis e sair correndo, a frequência também foi lá em cima. Eu larguei meio emocionado ali, sem muita noção de pace. Inclusive, isso é uma coisa muito bizarra. Foi a segunda vez que eu fiz um treino de transição por conta da preparação pro Ironman, então foi a segunda vez que eu pedalei e logo em seguida eu já comecei a correr. E sabe aquela sensação quando você faz esteira na academia, que você tá correndo, aí do nada você desce da esteira e você tá andando, só que parece que tá tudo passando muito rápido pra trás, porque você tá correndo no lugar e depois você começa a andar e tudo começa a passar rápido. Na hora que a gente tá fazendo a T2, a sensação é totalmente o oposto, porque na bike você tá muito rápido e de repente você começa a correr, sua perna tá pesada porque você já tá fadigada e as coisas começam a passar mais devagar. Então eu comecei a largar ali, eu larguei, se você olhar nesse gráfico, o meu pace durante o início da corrida, eu tava num pace de 4,10 e a minha sensação é que eu tava correndo a pace de 6,30. Por quê? Eu tava com a perna muito fadigada, a perna tava pesada, eu tava correndo e tava tudo com a sensação que tava passando mais devagar, porque na bike a gente vê tudo passando mais rápido e na hora que a gente troca, dá essa sensação bem estranha, assim, né? Então, a frequência na hora da largada da corrida, assim, eu tava muito alta e eu tive que segurar um pouco para não quebrar. Então eu segurei ali, caiu para uns 6 minutos por quilômetro, só para dar uma recuperada na frequência cardíaca e depois eu consegui imprimir uma velocidade interessante, que deu ali mais ou menos a média da prova de 4,50 por quilômetro. E aí eu fui colocando bastante carboidrato para dentro também. Tomei um carboidrato no final da bike, um no início da corrida, o gel de palatinose, e no meio da corrida ali com uns 20 minutos eu tomei também mais um gel de maltodestrina para poder dar essa energia extra e eu senti que fez uma baita diferença também. Aquela perna pesada que eu tava, que a panturrilha tava pesando cada uma 20 quilos, eu senti que isso ajudou bastante e no final da corrida eu ainda consegui ter um gás final para conseguir fazer os últimos 500 metros, 1 quilômetro, para uma média de 3,50. Então assim, como é uma prova relativamente de longa distância, né, porque deu 2 horas e 40 de prova, o desafio é você conseguir ponderar o esforço que você vai fazer em cada momento da prova. Então, se você larga muito forte na natação, você vai quebrar e às vezes não vai nem conseguir completar a natação. Mas se você faz um esforço mais controlado ali, na bike também, você faz força, mas faz um esforço controlado, lembrando que você precisa ter pernas sobrando para correr depois, você precisa ponderar isso. Até quando que você pode ir, isso tudo o treino vai te ajudar também. Então, é importante você fazer treinos de transição para você saber como que seu corpo vai reagir durante essas transições também, saindo da bike com a perna muito pesada, com a frequência lá em cima para começar a correr. Então a gente está fazendo mais treinos agora de transição nessa reta final de preparação para o Ironman 70.3. Então domingo agora, no último domingo, eu pedalei 3 horas, deu 3 horas e 10 aproximadamente e corri 1 hora, que deu ali aproximadamente uns 11,5 quilômetros. E o bizarro é que a cada semana que passa o volume vai aumentando ainda mais. Tem hora que lá atrás a gente estava fazendo 2 horas de bike, só a bike, depois fazia 2 horas e meia de bike na semana seguinte, no domingo, por exemplo. Pegando só o domingo para vocês entenderem como é que tava sendo, né? Primeiro era 2 horas de bike, aí depois passou uma semana, era 2 horas e 30, depois uma semana era 3 horas, aí passou mais uma semana, foram 3 horas com 30 minutos de corrida. Aí teve uma semana ali que foi a semana da prova, que foram 40 quilômetros com 10 quilômetros de corrida. Na semana seguinte, foi a semana passada, foram 3 horas de bike com 1 hora de corrida. E aí eu acho que esse vai ser o limite que a gente vai chegar nesses treinos de transição, mas o volume em outros dias da semana também está aumentando. Por exemplo, longo de corrida, tem semana que é 1 hora e 45, 1 hora e 50, que dá ali aproximadamente no pace que eu costumo fazer, em Z2, dá ali uns 20 km, 21 km, dependendo do tempo certinho do treino. Então, os treinos que a gente faz, a metodologia que o treinador segue, não é uma metodologia de distância nos treinos, né? Ele não fala, você vai correr um tiro de 1 km. Não, todos os treinos são com base no tempo. Então, a distância que a gente vai fazer é só uma consequência do tempo que você precisa correr e a velocidade, né? O pace que você vai conseguir imprimir durante aquele treino. Então, a cada dia da semana ali, a gente vê que os treinos são parecidos de semana para semana, só que com o volume aumentando de uma semana para outra. Então tinha semana que a gente estava fazendo 1 hora de treino regenerativo em Z1 e essa semana o regenerativo vai ser 2 horas em Z1. Então o volume está aumentando e em alguns dias específicos a gente coloca intensidade também fazendo aqueles treinos de tiro. Então é um esforço muito elevado, a gente precisa comer muito. Esse inclusive é um dos meus maiores desafios, conseguir comer tudo que a nutricionista manda comer. Eu já comia muito antes de começar a treinar pro Ironman, só que agora eu preciso comer muito mais. Ela meio que aumentou a quantidade que eu comia
caloria em cada refeição e ainda aumentou 2 refeições no meu dia. Então, para bater as calorias que eu preciso bater no dia, principalmente comendo só comida limpa, porque se você come um McDonald's, você já bate a caloria, mas se você come só comida limpa, arroz, frango e por aí vai, você vai ter mais dificuldade para comer muita caloria. Então, esse tem sido um dos maiores desafios que eu tenho, conseguir bater a meta diária de caloria. E às vezes a gente tem, por exemplo, no domingo, uma refeição livre que pode ajudar essa caloria a aumentar ali também durante a semana. Mas, de forma geral, a prova foi uma experiência fenomenal, teve o esforço, foi desgastante, eu demorei muito para processar tudo que tinha acontecido, mas eu gostei demais de fazer a prova. E o problema é esse, né? Quando você gosta, aí já era, você vai querer fazer mais. Então, em abril tem o 70.3 de Floripa. Já tô querendo saber qual que vai ser o 70.3 que eu vou fazer no final do ano também. Então, é um esporte meio viciante, assim, né? Toma muito cuidado se você começar a correr, porque a corrida é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como, por exemplo, um triatlon. Mas, de forma geral, vale muito a pena você fazer. É uma vida completamente diferente do que você teria sendo um jovem, por exemplo, da minha idade, porque você tem que abrir mão de muita coisa. Para você começar a fazer um treino de transição no domingo, para não ficar pedalando meio-dia, 1h da tarde, você vai ter que acordar cedo. Então, tem domingo que eu acordo 4 horas da manhã para começar a pedalar às 6, porque a gente pedala aqui em BH, lá em Confins, perto do aeroporto, que dá 1 hora mais ou menos da minha casa. Então, por não ser tão seguro pedalar em qualquer lugar aqui, a gente tem alguns lugares específicos que são melhores para pedalar, como por exemplo lá em Confins, e aí demora 1 hora para chegar. Então, eu acordo 4 horas da manhã, até comer, preparar tudo, sair de casa umas 5, chega lá às 6 para treinar de 6 às 10, por exemplo. 3 horas de bike, 1 hora de corrida, e não tem como você fazer isso, acordar 4 horas da manhã no domingo, saindo até tarde no sábado. Uma coisa não dá para conciliar com a outra. Então essa vida de balada, de festa e tudo mais, não tem como. Você precisa escolher a sua prioridade, e no momento a minha prioridade são os treinos e é o desafio do Ironman 70.3 de Floripa. Então você precisa mudar a sua vida inteira para você conseguir cumprir um desafio como esse. Não dá para você fazer de forma meia boca ali, comendo errado, treinando errado, saindo todos os dias para beber. Enfim, você precisa escolher e isso vai refletir também no seu estilo de vida. E modéstia à parte, eu acho que é um estilo de vida muito melhor do que o estilo de vida de ficar dormindo 4 horas da manhã, saindo pra balada. Mas obviamente isso é o que eu prefiro, não necessariamente é o que você deve preferir também, apenas compartilhando que é muito gostoso você ver o sol nascendo enquanto você tá treinando e vale muito a pena mesmo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para você acompanhar todos os meus treinos, minha rotina rumo ao Ironman 70.3 e mais, segue lá no Instagram, @HenriqueStuart. Espero lá, tamo junto e até a próxima.